Olá, estamos dando início a mais uma aula que tem como tema O mundo se desfaz com tanta disputa. Pandemia e educação em busca da poesia. Com esse tema, a proposta inicial é trabalharmos a intertextualidade. Intertextualidade essa que iremos buscar a canção que trabalhamos na aula 5 da semana passada, Não Dá Pra Ser Feliz, de Gonzaguinha, e uma releitura proposta por Gabriel Pensador, um rapper, né? Que vai fazer justamente esse trabalho de intertexto com a canção primeira, certo? Que também tem como título Não Dá Pra Ser Feliz. Vocês vão perceber que a letra das canções vão trazer várias interpretações, sim, porque se trata de arte, mas hoje eu quero propor a vocês um debate sobre educação, mediante tudo isso que nós temos vivido neste momento de pandemia, neste momento de isolamento social, neste momento em que a educação tem tomado novos rumos, certo? E a letra da canção vai nos trazer vários debates e nós iremos olhar um pouco para isso. Mas antes, vamos falar também de língua portuguesa. Vamos falar de interpretação textual e vamos falar de intertextualidade. Para isso, vamos entender um pouquinho o que é um intertexto. Para Júlia Kristeva, um intertexto, para ela, dentre todas as análises que ela faz, uma das suas citações, ela diz assim: todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é uma absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção da intersubjetividade, instala-se o da intertextualidade e da linguagem poética, lê-se, pelo menos, como dupla. Júlia Kristeva. Ou seja, ela coloca que todo texto ele está ali sendo absorvido por outros textos, certo? Um texto ele se lê através de outros textos e de outros textos e assim se forma um grande intertexto. E aí vamos caminhar mais um pouco para que a gente entenda um pouco sobre isso. Eu vou trazer para vocês um exemplo nas artes plásticas. É um exemplo midiático, porque é uma campanha publicitária e que é pautado em cima da obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Todo mundo conhece a famosa Mona Lisa. Mona Lisa ela é construída através de uma técnica de pintura muito reconhecida, né, por todos, e ela tem algo nela diferenciado, né? Mona Lisa ela nos acompanha em seu olhar e Mona Lisa se tornou uma obra-prima de Leonardo da Vinci, né? E aí vocês podem observar aí na campanha publicitária o ator, né, comediante, inclusive vestido da Mona Lisa, fazendo justamente essa brincadeira com a obra em questão. E os produtos aí do lado, não é? O Monbijou, que todo mundo sabe aí que é um amaciante. E logo abaixo tem escrito assim: Monbijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Veja como é interessante, justamente se remetendo à perfeição da obra-prima de Leonardo da Vinci, ok? E aí, veja que a intertextualidade, ela vai justamente pegar
A obra-prima, ou seja, a obra primeira, vai fazer uma releitura, obedecendo, vamos dizer, a sua característica principal, e vai dar um novo significado a ela para obter, vamos dizer, um novo objetivo, né? Vamos dizer, para alcançar um novo objetivo com aquilo. Neste contexto aí, é justamente para vender um produto, porque se trata de uma campanha publicitária, ok? Mas vamos ter vários outros tipos de intertextos. E hoje nós iremos trabalhar mais profundamente. Aqui foi só um exemplo para que vocês entendam mais ou menos de que se trata um intertexto. Mas a ideia é nós trabalharmos justamente a questão da educação, como eu falei primeiramente no início da aula. E aí vamos voltar para a canção, né, de Gonzaguinha, que foi na aula anterior, né, na aula 5. E vamos tratar agora da música do Gabriel Pensador, para que a gente faça justamente essa análise da interpretação textual, ok? Antes disso, eu quero trazer uma outra citação de Tânia Franco Carvalhal, que ela vai falar das intenções da intertextualidade. Qual é a intenção do intertexto real? E aí ela diz assim: a repetição de um texto por outro nunca é inocente. Certo? Aquilo que eu falei em relação à Mona Lisa. Toda repetição está carregada de uma intencionalidade certa. Quer dar continuidade, quer modificar, quer subverter, enfim, quer atuar ao texto antecessor. A verdade é que a repetição, quando acontece, sacode a poeira do texto anterior, atualizando, renovando e, por que não dizê-lo, reinventando-o. Ou seja, o intertexto vai pegar o texto antecessor e vai lhe dar um novo sentido, reinventando-o para alcançar um novo sentido. Entenderam? Esse é o objetivo do intertexto. Você pega o texto primário e reescreve-o para lhe dar um novo sentido. Agora, vamos ver a canção de Gabriel Pensador, que pegou o texto primário de Gonzaguinha, Não Dá Pra Ser Feliz, canção que trabalhamos na aula anterior. Podem lá ver, aula 5 no meu canal, quem tiver dúvida. E vamos agora ver como Gabriel criou o seu intertexto. E o que é que ele fez? Que sentido ele deu a essa canção? E aí, dentro desses sentidos que Gabriel pode dar, porque são vários, nós iremos trabalhar a temática da educação e algumas outras temáticas aí, ok? A proposta vai ser a gente escutar a canção, depois que ouvirmos a canção por completo. Eu não vou fazer a interpretação esmiuçada como eu fiz na canção de Gonzaguinha. Vou fazer uma interpretação mais global, porque a minha intenção desta vez será, vou propor no final da aula uma atividade para vocês. Então, eu vou fazer algumas colocações sobre essa canção, né, no geral, mas eu quero que vocês pensem, né, um pouquinho sobre ela também, para que não fique a minha leitura, aquela leitura fechada, ok? Então, a gente vai conversar um pouco, sim, eu vou trazer algumas, né, questões. Outras questões, elas já estão muito aparentes na letra da canção de Gabriel, né? Ele vai dar aí o mesmo título, né? Não Dá Pra Ser Feliz, Guerreiro Menino, ok? E aí, vocês, depois que a gente ouvir a canção juntos, a gente comenta um pouco. Vamos ouvir a canção. Entregue a
própria sorte. Nessa selva onde a lei é do mais forte, indefeso, carregando todo o peso, o homem não consegue suportar, não sabe como lidar com a vida que a vida lhe dá. Está de mãos e pés atados, incapacitado de fazer o que é capaz. Jaz, morto-vivo no mundo, reduzido a vagabundo, sem poder sorrir, sem poder sonhar, sem poder, sempre no mesmo lugar, sem trabalho, sem sustento, sem moral, rendido ao relento, feito um animal. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz, incapacitado de fazer o que é capaz. não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. O destino testa sua paciência, instigando seu instinto de sobrevivência. Vergonha, estresse, medo, engolindo seco, respirando azedo. Bicho homem, atrás de migalha, o homem máquina, precisando de batalha, desativado, vivendo de favor, lutador que não pode jogar a toalha, tentando manter sua dignidade, à procura de uma oportunidade, na guerra contra o tempo, tá ficando tarde, inocente cumpre pena no sistema covarde. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Inocente cumpre pena no sistema covarde. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. O homem, bicho domesticado, se vê desesperado, se vê sua ração no mercado, mas não pode pagar, e vê sua razão sem saber o que falar, e a necessidade lhe dizendo pra comer, custe o que custar, matar, morrer. O homem também chora. O homem não é fera, foi jogado fora, foi violentado em seu direito de viver, vive sem vontade, morre sem saber, perde o equilíbrio, cai, se destrói, e o mundo se distrai. O mundo se desfaz com tanta disputa, e faz que não escuta a sua voz que diz: o que será que eu fiz? Só tenho cicatriz, não dá pra ser feliz. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. O homem também chora. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Pronto. Após ouvir a canção, eu gostaria de analisar com vocês algumas coisas. Percebam que Gabriel, ele vai retomar algumas frases que estão na canção de Gonzaguinha, mas que ele já inicia com rap, né? Com uma característica muito própria do que ele faz, que é o rap dele. E aí ele começa, né? Entregue a própria sorte nessa selva onde a lei é a do mais forte e indefeso, carregando todo o peso. O homem não consegue suportar, não sabe como lidar com a vida que lhe dá. Não é? Está de mãos e pés atados, incapacitado de fazer o que é capaz. E aí, nesse primeiro momento,
Gabriel já vai colocar um pouco dessa desigualdade social aparente. E o que eu quero pensar um pouco com vocês agora é o seguinte. Quando ele diz assim, está de mãos e pés atados, incapacitado de fazer o que é capaz. Vamos pensar um pouco na educação. Homem não consegue suportar, não sabe como lidar com a vida que é a vida lhe dá. Gente, se você nasce num ambiente no qual você não tem muitas condições, no qual a escola que lhe é dada, uma escola pública que não lhe dá tantos acessos assim, que comparado à escola da elite não tem tantas aulas assim, nós sabemos bem a realidade qual é, e a gente sabe que quando se vai para a competição real, ela é talvez desigual. Hoje, nesse momento de pandemia, a gente vê as escolas trabalhando o EAD, o ensino à distância, alunos de uma rede pública que às vezes não tem um celular, não tem uma internet, não tem um computador, não tem um notebook. Eu falo isso porque eu tenho acesso a esses alunos, sim. E nós sabemos que essa não é a realidade da elite. E aí quando o Gabriel fala assim nessa música, está de mãos e pés atados, incapacitado de fazer o que é capaz. Todo homem, ele é capaz de se formar, ele é capaz de estudar, ele é capaz de se profissionalizar, ele é capaz de construir aquilo, inclusive, que ele sonha. Mas será que todo ele consegue ser capacitado para isso? Talvez seja essa a questão que Gabriel já traz para a gente. Eu vou propor um trechinho de um vídeo agora, antes da gente concluir a minha fala e a leitura da música de Gabriel Pensador, que eu assisti no programa da Fátima Bernardes essa semana, que ela vai falar justamente sobre essa desigualdade, né? Ela vai fazer uma entrevista com uma aluna da rede pública e essa aluna ela vai falar das condições que ela tem. E aí eu peço que vocês acompanhem esse trechinho aí e depois a gente retoma para a música, para a letra da canção. Vamos acompanhar juntos. Falta professor, falta lanche, falta livros. Então, se é pra gente estudar com o que a gente tem, a gente vai estudar com o que se a gente não tem nada? Olha só, Nathalie, deixa eu só explicar, porque a gente está conversando via internet para as pessoas entenderem. A Nathalie mora com os avós, ela não tem computador em casa, nem celular, ela usa o celular da avó. E para que a gente pudesse conversar, você está na casa de uma tia, é isso, Nathalie? Para que fosse possível? Sim, estou na casa da minha tia. Porque na sua casa não. É melhor e o meu celular não dá para gravar. E simplesmente está todo mundo de braço cruzado e a gente não tem a mesma oportunidade. A propaganda do Enem, ela não representa de jeito nenhum o aluno da escola pública, porque o governo ele só está querendo valorizar o povo da elite e isso está nos prejudicando. Você falou da questão da família. Na família da Nathalie só tem uma pessoa que chegou à universidade. Ela tem o sonho de ser essa segunda pessoa, né? Mas, quer dizer, com quem ela vai buscar uma troca, né, Nathalie? Com quem você vai tentar, de alguma maneira, aprimorar o que você já está aprendendo, né? Exatamente. O Enem, ele é uma prova de seleção, mas a gente precisa sair do mesmo ponto. Se é tão difícil ver uma pessoa negra, uma pessoa da zona rural na universidade, imagina só a gente mantendo o Enem esse ano, no qual a gente está numa pandemia e no isolamento social, que está enorme e ainda provavelmente vai ficar mais tempo. Não é justo, a gente também quer ter a mesma oportunidade de entrar, poder escolher que universidade a gente vai fazer, porque a gente tem sonhos e nossos sonhos estão sendo jogados fora agora, porque eu não acho justo, a gente não está numa condição legal para fazer o Enem. E é isso que o governo quer, a gente está cansada desses discursos disfarçados de democracia, não está havendo democracia. A gente quer chegar no topo, nós somos a minoria, mas a gente precisa ter voz. A favela também quer entrar na universidade.
Com certeza. É por aí que a gente vai transformar a vida, né, socialmente, da família, de todos nós, né? Você vai ter acesso a outros patamares que você, se não conseguir fazer uma universidade, não vai atingir, que você merece atingir, você tem que atingir, porque é um desejo seu, é o que você quer fazer e você tem que ter esse direito. O que me preocupa também, Nathalie, eu não sei, se você não fizer esse ano, você continua estudando para o ano que vem? Você tem como continuar estudando? Eu tô no terceiro, mas eu não sei se eu vou ter condições próximo ano. Eu espero que sim, né? Estou na torcida, porque eu não quero parar de estudar. Você tem conseguido, Nathalie, falar com os seus colegas de turma ou com algum professor? Vocês têm mantido algum tipo de contato? Então, Fátima, a gente consegue se falar, eu e meus colegas de classe, porém, os professores não sabem nem o que fazer, porque também eles estão despreparados. De um dia para a noite a gente tem que ter aula online, nem todo mundo tem acesso, e esse governo não está sendo prioridade à educação. O Brasil, ele tem um problema muito grande, uma dívida muito grande com a desigualdade social, e parece que está reforçando isso. Então a gente tem que lutar diariamente e vir aqui para poder acabar com isso, que a gente já está cansada de ver essas coisas acontecendo e todo mundo está de braços cruzados. Nosso futuro está em jogo. 1 hora de aula no celular é uma coisa, você ter várias horas naquela tela pequena, que eu imagino que o seu celular, né, Nathalie, não seja dos mais modernos, então a tela deve ser pequena, é difícil de enxergar, desmotiva, tem claridade, né, tem barulho na casa, tem muita coisa que a gente teria que se preparar, um espaço para você, não precisa ser um espaço luxuoso com um móvel, nada disso, mas um espaço onde você pudesse ter tranquilidade para se dedicar, como seria num período escolar, onde você estaria apenas dedicada àquilo, né? Exatamente, Fátima. É muito difícil, tanto porque a gente não está tendo ajuda dos professores, quanto falta material. Meu celular é muito pequeno, a tela está quebrada, o celular nem meu, na verdade, é emprestado. Então, assim, é uma coisa difícil que tem que ser revista e a gente precisa lutar por isso. O Enem não pode ser feito esse ano, não tem condições, não vai ser justo. Então é uma luta nossa e eu estou aqui representando todos os estudantes para falar um pouco mais sobre o ADIE. Pronto, era justamente sobre isso que eu queria falar, né? Essa incapacidade, talvez, não porque o ser humano ele não tem a capacidade de conquistar, mas porque a desigualdade não lhe dá essa condição, né? E aí Gabriel já traz na letra da canção, mas que todos nós possamos refletir e talvez lutar, né, contra isso da maneira que nos é dada, da luta que nos é dada. Voltando para a letra da canção de Gabriel, que eu já disse a vocês que não vou tratá-la toda, porque eu quero que vocês assim o façam. Eu queria colocar outra questão, quando ele diz assim: sem poder sorrir, sem poder sonhar, sem poder. Gente, veja que legal agora a construção da frase. Sem poder sorrir, sem poder sonhar. O verbo poder aí é sem conseguir, certo? Sem conseguir sorrir, sem conseguir sonhar. Sem poder. Agora é sem poder mesmo. Poder. O poder que o rico tem. Veja como é artístico. Como elementos linguísticos agora fazem toda a diferença dentro da canção. Isso pode ser uma pergunta do Enem, que vocês precisam estar atentos nessa leitura. Isso é leitura poética, artística. Estou dando dica a vocês, certo? Prestem atenção a isso. E aí eu quero voltar para o vídeo de Fátima Bernardes, do programa de Fátima Bernardes, que ela faz uma leitura de um internauta, que ela vai falar justamente sobre o sonho. Esse sem poder sonhar, talvez que é tirado do ser humano. Vamos dar uma olhadinha. Mais aqui mensagem pra gente, eu vou ler mais uma agradecendo já a presença de vocês. É a Rosana que mandou, olha: quero ser a primeira da minha família a entrar na universidade, mas essa decisão injusta de manter o Enem na mesma data destrói tudo. Tem muita gente com esse sentimento, né, de ter o sonho roubado, e isso é muito triste, principalmente quando a gente está falando de jovens que têm uma vida inteira pela frente e que precisam estar se sentindo aptos, capazes de construir o futuro que desejam, né? Olha, o INEP informou que é prematuro falar em adiar provas, porque ainda não se sabe quanto tempo vai durar a pandemia. O que é importante e que é importante manter o calendário para que os candidatos possam se preparar. Bom, o que o candidato vai querer, vai
precisa se preparar, ele sabe, né? Ele precisa só ter condições de se preparar, né? Pronto. Justamente sobre isso que Gabriel, o pensador, fala. Esse sonho que está sendo roubado, porque que nem é esse colocado agora dentro de um momento de pandemia onde o aluno da rede pública ele não tem acesso às aulas e o aluno da elite talvez tenha. Será que isso realmente é justo? E aí a gente vai para o tema inicial da nossa aula, que é: o mundo se desfaz com tanta disputa. Isso é um trecho da canção de Gabriel Pensador. Pandemia e educação, em busca da poesia. Esse final da leitura do tema da aula é justamente a gente precisa buscar poesia. Como que a gente vai buscar essa poesia? Daqui a pouco eu respondo. No final da aula eu respondo isso a vocês. E aí, vou pular algumas coisas aqui, porque eu não vou ler tudo, como eu disse a vocês, porque algumas coisas serão perguntas e eu quero que vocês encontrem dentro da música realmente. E aí ele vai colocar a questão da sobrevivência do homem, o que é que o homem faz pela sobrevivência, né? Do homem violentado dentro desse mundo, certo? E aí, gente, eu vou já para quase pro finalzinho da canção, para que vocês possam reviver o resto dela, né? Ele vai... antes de ir pro finalzinho da canção, eu quero relembrar o refrão, né? Que ele faz: guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos do fundo do peito. Isso é muito forte, né? Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos do fundo do peito. Falei na minha aula anterior e Gabriel ele vai trazer esta leitura para dentro da sua música, retomando para a nova ideia que ele vai dar à construção dessa música, porque Gabriel ele traz novas vertentes para dentro da sua canção, né? É algo mais pesado, talvez, o que Gabriel traz, né? E aí ele vem aqui, ó: homem, bicho domesticado, se vê desesperado, se vê ração no mercado. Gente, homem, bicho domesticado, se vê desesperado, se vê ração no mercado. Ele nos compara ao próprio animal. Existe um poema de Manuel Bandeira, O Bicho, né? Esse poema de Manuel Bandeira que diz: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era o gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Aqui ele não faz esse intertexto tão nítido, mas a gente pode dizer que existe aí uma ligação entre os textos. O homem bicho domesticado se vê desesperado, se vê sua ração no mercado. Porque a condição de pobreza é tão grande que o homem é comparado ao bicho, né? Não vou continuar nessa frase porque eu quero que vocês aprofundem. E aí vou caminhar um pouquinho mais e vou para o final. O que será que fiz? Só tenho cicatriz. Não dá para ser feliz. O homem se humilha, se castam seus sonhos. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Ou seja,
Existem pessoas vivendo em condições de real miséria, gente, né? E o caminho ainda é a educação. O caminho de mudança ainda é a educação. O caminho de transformação ainda é a educação. Não existe outro caminho para se mudar de realidade. Ainda é a educação que transforma. Não existe outro caminho. O caminho da saída da ignorância é a educação. Da arrogância é a educação. Eu gostaria que vocês pudessem refletir na letra dessa canção. Deixei algumas questões para vocês. Vou ler só para que vocês entendam como será essa atividade. E a gente conclui. A primeira pergunta é: está de mãos e pés atados, incapacitado de fazer o que é capaz. Relacione essa frase à desigualdade social, mais especificamente à educação. O que mais o pobre está tendo acesso nesses tempos de pandemia? Mais especificamente à educação que o mais pobre está tendo acesso nesses tempos de pandemia. Ou seja, você vai pegar esse trechinho e falar um pouco sobre a educação nesse tempo de pandemia e essa desigualdade social. Eu falei um pouco sobre isso, né? A desigualdade social, o acesso à educação, as diferenças, coloquei o videozinho, eu acho que dá para vocês fazerem essa tranquilamente. 2. Sem poder sorrir, sem poder sonhar, sem poder sempre no mesmo lugar. A gente conversou sobre essa também. Depois da explicação feita, como você pode analisar os versos acima? Tá tranquila essa, não tá? A gente explicou. 3. Encontre na letra da canção versos que, de certa forma, infiram que o homem recorrerá à violência para se alimentar, sobreviver. Ok? 4. E o mundo se distrai. O mundo se desfaz com tanta disputa. Você concorda com a permanência do Enem esse ano? Justifique sua resposta. Essa disputa, ela está sendo igual? Como é que você vê esse ano as provas de Enem? Então a gente conversou um pouquinho, a gente viu o vídeo, mas você tem a sua opinião. Eu quero que você construa a sua opinião em cima de tudo que a gente viu, mas daquilo que você vive também, tá ok? E 5º, escolha verso ou versos, fique à vontade, da canção que mais o impactou e faça uma análise artística do mesmo. Seja criativo, pode ser uma imagem, pode ser através de palavras, mas tem que ser arte. Ah, professora, eu não sei desenhar. Faça uma colagem, recortes, faça um poema. Agora tem que ser feito por você. Use palavras soltas, não sei, gente. Agora eu preciso que vocês sejam criativos, que vocês façam uma produção própria, única, ok? Artística, criem. Por quê? A minha pergunta inicial foi... A minha pergunta não. O tema da aula, não é nem pergunta. O tema da aula, ele é: o mundo se desfaz com tanta disputa. Pandemia e educação em busca da poesia. Eu, como professora de língua portuguesa, especializada em literatura, eu gosto de ver as coisas pela ótica da esperança. E eu acredito que através da poesia a gente pode transformar as coisas. Eu acredito que através do sonho, daquilo que a gente pode fazer, sabe, com as mãos, aquilo que eu disse a vocês na aula anterior, a gente pode mudar a nossa realidade. Então, sejam vocês o artista do momento. Criem algo feito por vocês, não feito pelo outro. Aquilo que vocês podem compor, sabe? Aquilo que vocês olhem e digam assim: pô, foi eu que fiz. E eu contribuí para mim mesmo. Para mim mesmo, não é para o outro, não é para a professora, não é para ninguém, é para mim mesmo. Mas eu fiz.
Se vai ficar bonito, se vai ficar... Não é isso que importa. O que importa é que você produziu. Ok? E aí, para terminar a aula de hoje, né? Como eu sempre termino, com alguma frase, com algum pensamento. Eu queria terminar hoje, gente, com uma frase de Guimarães Rosa. Quando ele diz assim: porque eu só preciso de pés livres, mãos dadas e de olhos bem abertos. Pés livres para ir aonde eu quiser. Mãos dadas para estar junto, sempre junto, porque sozinho a gente não faz nada. E olhos bem abertos para enxergar a realidade como ela se coloca. E para enxergar a realidade como ela se coloca, a gente precisa estar atento ao conhecimento. Sabe a aula 2 do mito da caverna? Sabe a luz que incomoda? É disso que a gente precisa. É disso que você, aluno, precisa ler, se informar. Eu não me canso de falar sobre isso, porque senão somos facilmente enganados. Olhos bem abertos para enxergar o mundo que nos rodeia pela lupa certa. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente não consegue nos deixar ser mal, nem deixar que as pessoas sejam mais conosco. Então, para terminar a aula de hoje, eu quero dizer a vocês que vamos continuar lutas de mão dadas, juntos, livres para caminhar por onde a gente quiser, mas de olhos bem abertos. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima aula.